Acho que sim. O pessoal está vendo a minha tela aí? Então, a tela de PowerPoint? Tá sim, professor. Obrigado. Então vamos começar? Já chegaram 8 pessoas, então vamos dar uma olhada e obrigado por ter esperado. Eu tive um probleminha com o Teams, eu não sei por que está acontecendo isso hoje, mas vamos lá. Bom, para quem me conhece, meu nome é Marco, prazer conhecer vocês. Tirei vocês da cama cedo hoje, né? Sábado, tirando todo mundo da cama bem cedinho para ter aula. Mas é uma aula legal, a aula de estatística é uma aula bacana. Bom, prazer conhecê-los. Vamos começar com a aula de estatística para falar o que a gente vai ver nessa matéria. Nessa matéria a gente vai estudar sobre a importância do uso da estatística, aprender suas aplicações, entender os princípios que as norteiam e conhecer algumas das suas ferramentas. E compreender principalmente as suas limitações, que estatística sem ter conhecimento técnico não dá muito certo, não. Tá ok? A ideia é que vocês tenham um pouquinho de conhecimento técnico, aliás, muito não, um pouquinho não, vocês adicionaram conhecimento técnico naquilo que vocês estão fazendo. Bom, como é que se divide a estatística, né? Uma das formas de se dividir é a estatística descritiva, que é como é que se escreve os dados, cálculo de probabilidade, tem a ver com a chance das coisas acontecerem, introdução à inferência estatística, que é tomar conclusões, tirar conclusões a respeito dos dados que vocês estão tirando, mexendo. Bom, conteúdo programático, da forma que a nossa matéria está distribuída, tem 10 tópicos, esses 10 tópicos são os 10 tópicos do AVA, são divididos na nova em 4 grupos, são as 4 avaliações que a gente vai estar fazendo com os exercícios de 40 pontos que vocês estão fazendo, ok? E queria parabenizar vocês, que, na verdade, vocês estudando sábado de manhãzinha, né, vocês estão querendo mudar alguma coisa, e o mundo é para quem quer mudar as coisas, quem está insatisfeito com as coisas, quer mudar um pouquinho a vida da gente e das pessoas que estão em volta da gente, né? Bom, com estatística, como eu falei, sem conhecimento técnico não adianta nada. Então, olha só, uma das formas de definir estatística é a arte de coletar, organizar, resumir, apresentar, analisar e interpretar dados relativos a fenômenos objeto de estudo e com vista a tirar conclusões. Então, o que é isso que eu estou falando? Que, basicamente, para você usar estatística, você quer o quê? Você quer tirar conclusões a respeito de dados. Por que a gente usa estatística, pessoal? Por que a gente usa previsão de alguma coisa? Principalmente porque a gente não tem condições de verificar como um todo, verificar o todo. Por exemplo, se eu quero saber qual é o diâmetro das grãos de areia, eu não tenho como pegar todos os grãos de areia e medir o grão de areia e falar, os grãos de areia estão entre tanto e tanto. Então a gente tem que fazer uma amostragem para a gente tirar conclusões a respeito da areia. Normalmente o que a gente faz, então? A gente pega uma amostra e, em função dessa amostra, a gente tira conclusões a respeito da população. E o que eu estou dizendo aqui? Quando você não tem conhecimento técnico, o emprego incorreto da estatística pode levar a conclusões bem, bem complicadas. Por exemplo, esse quadrinho de brincadeira que está com esse velhinho aí é verdade? É verdade. Né? Como é comprovado que os mendigos têm os menores índices de acidentes domésticos. Ele é verdade. Agora, isso tem alguma conclusão técnica para tirar? Alguma conclusão válida para tirar disso? Não tem sentido nenhum, né? Agora, vamos dar uma olhada numa outra coisa que aconteceu na história que vale a pena de pensar um pouquinho. Dá uma olhada, lê, por favor, esse caso dos aviões da Segunda Guerra Mundial, por favor. E vê o que vocês tiram de conclusão a respeito disso. Bom dia, Neide. Maria Eduardo, você está com o microfone? Tô sim. O que você acha dessa colocação aí? Eu ainda não terminei de ler. Então, termina aí, por favor. Desculpa. Parece que eles fizeram um levantamento de amostragem. Pois é, mas o que você acha? Você acha que essas conclusões serão válidas para reforçar os aviões? Acho que Isso acontece... sim. Você não acha que a gente tinha que olhar os aviões que caíram, não? Porque é melhor que olhar os aviões que sobreviveram? Reforçar aquilo que o pessoal está chegando em casa, não vai adiantar muita coisa. Eles estão chegando em casa de volta.
O que é importante é pegar aqueles que caíram e verificar onde que estão batendo, onde que estão atirando que os aviões estão caindo. Então, essas conclusões que a gente só tira quando a gente tem conhecimento técnico da coisa, quando a gente está fazendo um estudo válido. Senão aquilo, nada, tudo que a gente está fazendo não vai adiantar nada. Usar estatística sem ter conhecimento técnico, sem olhar o que está acontecendo e ter uma conclusão, um viés lógico, não adianta muita coisa não. Tá ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que definir é a população. Olha a definição. População, já te falei sobre divisão da estatística, né? População, o que que é a população? É o conjunto de todos os indivíduos que objetos que têm uma propriedade que a gente está querendo. Um exemplo, por exemplo, todos os estudantes dessa universidade que estão matriculados em engenharia, todo o concreto usado em uma laje, todos os apartamentos de 3 quartos do bairro do Buritis. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Todos os estudantes dessa universidade que estão matriculados em engenharia. Será que isso é população? É população se você estiver estudando o pessoal que estiver matriculado em engenharia. Se eu estiver estudando todo o pessoal que está matriculado, é população ou é amostra? Janaísa, está com o microfone? Letícia, está com o microfone? Sim. E aí, o que você acha? Se eu estivesse estudando todos os estudantes da escola, isso é amostra ou população? Se você estiver estudando todos os estudantes de uma escola, o grupo formado pelos estudantes matriculados em engenharia é uma amostra Perfeito. Então, o que a gente está daquele falando aqui? grupo. Perfeito, perfeito, perfeito. O que a gente está falando, então? Que a definição de população e amostra depende do contexto. Então, assim, essa definição de população é muito boa, mas depende do contexto que a gente está falando, tá ok? Tá claro que isso, pessoal? Tá tranquilo? Eu estou sendo claro, pessoal? Tá tranquilo? A velocidade de voz, os slides, tá tudo tranquilo? Sim. Então, olha, qualquer coisa me para, tá? Bom, então a amostragem, o que é? É um pedaço daquela população, eu coleto algumas amostras, eu coleto alguns itens daquela população e tento fazer conclusões dessa população a respeito dessa amostra. É para isso que a gente faz a amostragem. É para tirar conclusões a respeito da população, porque fazer conclusões a respeito da amostra é muito fácil. Se eu quisesse estudar, por exemplo, a idade desse nosso curso, é muito fácil. Dessa nossa aula, é só pegar a idade de qualquer um de vocês. Júlia, você tem quantos anos? Vocês não querem falar sobre idade, não, meninas? Bom, vou chutar que vocês têm entre 20 e 20 e poucos anos, a maioria de vocês. Se vocês colocarem a minha idade, somado com vocês, que é 55, na média vai subir bastante, não vai? O que a gente está falando? Que a amostra ela pode variar. Se a gente está falando da população, a gente está falando das alturas das pessoas, das idades das pessoas da nossa sala, pode me incluir ou não. Se eu estiver falando dos alunos, está tranquilo. Agora, se a gente estiver falando só falar da população da amostra da sala, pegar a amostra, vou pegar, por exemplo, a Júlia, a Maria e a Carolina. Então, se a amostra que está dessa sala vai dar uma determinada idade. Se eu pegar como amostra Marco, a Maria e a Carolina, a amostra vai ficar com uma média muito maior. Então, a amostragem ela pode ter uma variabilidade grande que está acontecendo em função do que você escolher. Então, o que a gente está falando, que a gente precisa dessa amostra? Que ela tem uma representatividade daquilo que a gente está procurando descobrir. Então, o que a gente tem, então, inerente ao processo de amostragem? Uma incerteza. Concorda que você tem certeza? E essas certezas a gente consegue driblar com a técnica de amostragem. Então, o que a gente tem? Uma variabilidade envolvida nisso aí. A variabilidade envolve o quê? Risco. Todo mundo concorda? Alguém tem uma colocação para fazer, pessoal? Então, quando a gente está falando, então, se a gente tem um risco, a gente tem que começar a diminuir esse risco. Como é que a gente diminui esse risco? A gente, quando diminui esse risco, tem procedimentos documentados de forma que você pode fazer uma determinação daquilo que você quer estudar de uma maneira mais consciente. Então, como é que a gente faz isso? Com técnicas de amostragem. E técnicas de amostragem tem duas. Uma que é não probabilística, quando os itens escolhidos não têm alguma preferência, tem alguma preferência qualquer, essa amostra não tem significado estatístico, esse tipo de amostragem. E a amostra probabilística, quando você impor para a amostra, a mesma chance para todo mundo ser escolhido. Então, existe o que a gente tem aqui, então? Uma forma de aleatoriedade. Uma palavra que eu posso dizer para falar para a amostragem probabilística, que é aquela que a gente está querendo estudar, é aleatoriedade. Então, essa amostragem probabilística, ela se divide em quatro
tipos de amostragem probabilística. Primeiro, aleatória simples, amostragem sistemática segunda, estratificada terceira e para conglomerados a quarta. São 4 técnicas. Eu vou falar sobre as 4 técnicas agora rapidinho. A primeira, que é a amostragem aleatória simples, ela é usada quando a gente assume que a população é totalmente homogênea. Hoje a gente tem tanto pouco conhecimento sobre ela que a gente vai ter que assumir que ela é. Como é que a gente faz esse sorteio? É de uma maneira aleatória. E você tá tendo você tem que dar igual chance para todo mundo para ser escolhido. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu deixei para vocês, essa foto desses sacos aí. Esses sacos são sacos de café. Imagina que a gente tem que fazer uma amostragem de 10 sacos nesse monte de café. Como é que a gente faria essa amostragem? Como é que a gente escolheria esses sacos de uma maneira que a gente daria igual chance para todo mundo de escolher, ser escolhido? Como é que a gente faria essa amostragem? Alguém tem uma ideia? Tem que escolher os sacos e tem que dar chances iguais de ser escolhido todo mundo. Se deixar eu escolher qual que vai ser escolhido, vou escolher logo os de cima, todo mundo concorda? E não pode Sim. escolher. E eu não posso deixar isso, eu tenho que deixar o quê? Uma forma igual de escolher. Como é que eu faria essa forma igual de escolher? Uma forma que tenha igual chance de escolher. Talvez Numera? pegar de cima os do meio que estão mais embaixo. Igual os números deles, né? Mas se ainda está dando, se tá dando igual chance para todo mundo, será que está dando igual chance para todo mundo mesmo? Eu faria aleatório. O que é aleatório? Eu pegaria, não teria critério para pegar os sacos. O seu cérebro, de qualquer forma, ia O falar para de você, eu vou cima, pegar mais fáceis de é, pegar, os de não? cima, né? Os mais fáceis. Pois é, e você está dando chance das de cima serem maiores do que as de baixo. Isso não é amostragem aleatória. Esse tipo de amostragem não é válido, porque você está dando uma chance maior para os sacos de mais cima pegarem, serem escolhidos. E uma coisa que a gente sabe de café, que é uma coisa que você avalia o café, quando ele, você não sabe disso, mas eu vou te ensinar, é que o café, quando ele está inteiro, ele tem uma valorização maior do que quando ele está quebrado. Aqueles sacos que estão em cima, eles têm menor chance de estar quebrado que aqueles embaixo, quando for estocados, concorda? Então você está dando mais chance para aqueles que estão inteiros de ser escolhidos. Então você está dando a chance de escolher uma chance maior para os de cima de ser escolhidos de uma forma não aleatória. O que vocês acham da gente numerar todos os sacos, assim, a hora que eles forem, antes de colocarem, né, à medida que eles estão sendo colocados no galpão, eu vou numerando. 1, 2, 3, 4, 5, até 1000, quantos sacos forem. Depois você pega o calculador ou uma software do Excel e manda para assim, gera um número aleatório de 1 até 1000. Ele gera 30, aí você pega o número 30. Depois ele pega 2, você pega o saco 2. Independente da posição deles, o que vocês acham? Sim. Acho que seria a forma mais Melhor, né? aleatória. É Melhor melhor. possível. É assim que se faz, tá ok? Isso com o saco de cimento também é bem comum. Quando você querem fazer amostragem de saco de cimento, o pessoal faz estoque deles de grandes pilhas, né? Então, para garantir que está dando igual chance para todo mundo, eles numeram e depois faz o sorteio aleatório. O gerador de número aleatório é bem tranquilo de conseguir. Outra amostragem que é muito comum também, que a gente tem que levar em consideração que ela existe, é a amostragem estratificada. Amostragem estratificada é quando a gente sabe que existe uma diferença palpável entre as duas amostras que estão lá dentro, os dois grupos que estão lá dentro da amostra. Exemplo, quando a gente está testando medicamento, você acha que a gente pode sortear aleatoriamente quais pessoas que a gente vai testar? Ou a gente tem que ter um peso com relação aos tipos de pessoas? Por exemplo, dá para testar um remédio que tem variação hormonal, independente do número de homens e independente do número de mulheres, ou a gente tem que equalizar 50% de cada um? 50% da amostra homens e 50% mulheres. Aí tem que equalizar. Tem, não tem? Uhum. Porque o corpo humano, o corpo da gente é muito diferente um do outro, o organismo é muito diferente um do outro, né? Vocês têm muito mais hormônios do que a gente. Inclusive, vocês têm um hormônio que faz vocês esquecerem da dor do parto. Eu fiquei descobrindo isso há um pouco tempo atrás. Uhum. E eu não sabia disso. Quer dizer, o organismo é tão diferente que não faz sentido você escolher um grupo só de homens, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Então, vou dar um exemplo para a gente tentar ver se vocês conseguem entender essa ideia aqui de estratificação. Dá uma lida, por favor. Como é que vocês fariam uma amostragem, por gentileza?
E aí, pessoal, como é que vocês fariam? Arthur, como é que você faria essa amostragem, Arthur? Letícia, como é que você faria essa amostragem? Então, professor, eu acho que eu consideraria qual a porcentagem representante dos 45 mil tem de pessoas com menos de 20 anos de idade, no total de 150, e ia considerar isso exatamente dentro do total de amostragem. Então, seria, eu Perfeito, acho que 9 pessoas do 20 anos, por aí vai. perfeito, está aí. Essa é a resposta que você gostaria de escutar. É uma partida proporcional em função da quantidade de alunos por classe, de pessoas por classe, não é isso? Então, a ideia dessa amostragem é ter um grupo homogêneo dentro da premissa de que você tem que separar grupos que você já conhece que existem. Tá claro, pessoal? Alguém tem uma dúvida? Vamos lá para frente. Amostragem sistemática, a outra amostragem que a gente vai ver, é quando envolve a seleção uma aleatória inicial, seguida de uma forma sistemática. Então, um exemplo, por exemplo, eu vou escolher um número aleatório de 1 a 50, vamos dizer que eu escolhi 4, e a cada 4 eu vou escolher uma amostra. A 4 pessoas, uma lista de chamada, por exemplo. Uma lista telefônica, por exemplo. Ok? Lista telefônica nem existe mais, né, pessoal? A outra amostragem, tranquilo, pessoal? Essa daí? Tranquilo? Neide, tranquilo? Tranquilo. Sim, sim, sim. Tá bom. Então, a amostragem que a gente vai ver agora é uma amostragem muito bacana, chama conglomerado. Conglomerado é quando eu sei que existem grupos de uma dentro da amostra que são homogêneos dentro dele. Então, por exemplo, quando eu tenho uma matilha de animais, as matilhas internamente, elas são diferentes. Dentro da matilha, tem funções bem diferentes. Tem o alfa, beta, sei lá quantas letras gregas existem dentro da matilha. Mas entre matilhas de animais, as amostras, as diferenças são pequenas. Sempre vai ter um chefe, vai ter um subchefe, e aí vai. Aquele grupo que caça, etc, etc. Então, quando você tem esses grupos que são homogêneos dentro dele, e são, aliás, heterogêneos dentro dele e homogêneos entre eles, é muito melhor você pegar grupos, pequenos grupos inteiros, concordam? É melhor pegar uma alcateia de lobos do que pegar um lobo de cada alcateia. Tá claro? Tranquilo? Alguém conhece esse bichinho aqui? Sim. Alguém conhece esse bichinho? Não. Isso se chama cachorro vinagre, é um cachorro selvagem do Brasil. Ele tem no zoológico, do lado das girafas, quem quiser ver. Tá do lado da jaula de girafa. Ele está aqui em Belo Horizonte, dá pra vocês verem ele aqui. Então, dentro da matilha de cachorro, sempre tem uma definição bem clara das funções dentro da matilha. Agora, entre matilhas, aliás, entre matilhas as diferenças são grandes. Tipo assim, não faz sentido eu pegar pedaços de matilhas e pegar um chefe de uma, de repente eu pego outro chefe de outras, e de repente só tem uma amostra de chefes. Então o comportamento não vai ser referente à matilha como um todo, vai ser referente só a desses cachorros. É claro? Tranquilo, pessoal? Tá, professor? Mostragem não probabilística, ela não tem função estatística, ela não serve para ter conclusões estatísticas, mas a gente usa ela de vez em quando para a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, a mostragem de conveniência, a gente usa para testar, por exemplo, o questionário. Quero fazer um questionário de perguntas, e quero testar o questionário, ver se ele tá bem abrangente, por exemplo. Então, eu pego a amostra sem critério, vou lá na rua e pego 10 pessoas sem critério nenhum. Essa é a amostragem por conveniência, tá claro? Eu estou saindo de um supermercado, pego as 10 primeiras pessoas que eu vejo na minha reta, e faço a amostragem. E aí, isso aí seria a minha amostragem por conveniência, tá? A amostragem por julgamento é aquela que eu pego pessoas que entendem determinado assunto e faço amostragem só dentro delas. Por exemplo, quero saber por que uma ponte saiu com problema por problema da construção. Não faz sentido eu perguntar para um engenheiro eletricista por que essa ponte saiu daquele jeito ali. Então, o que eu faço? Eu faço uma amostragem em função de quem? Só daquelas pessoas que entendem do assunto, das pessoas que são mais conhecidas do assunto, que têm mais conhecimento técnico daquele assunto, por exemplo. Ok? A amostragem em bola de neve, ou snowball,
É quando eu pego uma pessoa que eu sei que tem essa característica e depois eu faço, em função da pergunta que eu faço para ela, eu peço para ela o seguinte: você pode me indicar outra pessoa que tem essa mesma característica? Então, por exemplo, se eu estivesse interessado em pesquisar quantas pessoas que são da América, né? Eu quero saber se o América Mineiro, se a camisa, qual camisa que eu vou usar para o próximo campeonato, para a próxima temporada. Então, o que que eu faço? Eu pego um americano, faço a pesquisa com ele, qual das duas camisas que você acha mais bonitas? E depois eu peço para ele que você conhece outro americano, onde que ele mora, ou coisa parecida, onde que ele trabalha, como é que eu posso contactar? E ele te dá o contato dessa próxima pessoa e essa pessoa te dá da outra e vai como uma bola de neve. Só serve para a América porque só tem 12 torcedores, por exemplo, um deles sou eu. Então, assim, não tem como correr muito para lá, não. Aliás, essa aí foi verdade, foi a camisa que foi escolhida há uns 4 anos atrás. O pessoal perguntou para os torcedores qual delas era mais bonita. Qual que vocês acham que é mais bonita, a primeira ou a segunda? A de cima ou a de baixo? É de baixo. Pois é, o pessoal preferiu a de baixo também, mas eu acho que a de cima é muito mais bonita, mas muito mais bonita mesmo. A amostragem por cotas, pessoal, é aquela amostragem que é feita para pesquisa eleitoral. Então, o que que eu faço? Eu dou uma missão para vocês. Por exemplo, a Neide, eu falo, Neide, pesquisa 10 pessoas na rua. E com critério que eu estou interessado. Por exemplo, eu quero que você pesquise só mulheres. Tipo, Maria Eduarda, você vai na rua, pega 10 homens. Júlia, você vai na rua, pega 10 jovens de tantos a tantos anos. Então, o que que essa amostragem faz? Faz cotas para fazer a pesquisa. E a fonte de erro dela é muito grande, porque as pessoas têm forma diferente de fazer amostragem. Por exemplo, eu vou lá e vou pegar as 10 primeiras pessoas que derem na minha reta que forem homens. Não tem muito critério. Como ela não é aleatório, não dá chance igual para todo mundo ser escolhido, dá aqueles erros absurdos de pesquisa eleitoral que a gente vê. Tá claro? Por isso que essas pesquisas eleitorais de boca de urna são muito susceptíveis a erro. Então, por isso que vocês não devem confiar em pesquisa eleitoral. Muito, né? Mas é melhor, uma estimativa que é melhor que não ter nada, mas não é muito boa, não. Tranquilo, pessoal? Para a estatística descritiva, eu estou interessado em apresentar dados. Eu estou apresentando dados de uma maneira que eu tenha que tirar conclusões a respeito deles. Então, quando eu estou pegando dados e aplico uma tabela, por exemplo, essa tabela é muito difícil de olhar, tirar conclusões. Então, eu vou fazer forma de mais adequada de mostrar. Por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma forma de apresentar um gráfico de pizza, que a gente vai ver em seguida. Ou um gráfico com, por exemplo, um gráfico desse daqui de barras, para fazer uma determinada conclusão. Então, uma tabela onde que eu tenho uma tabela pequena, que não tem muitos dados, para me tirar conclusões a respeito dela. Mas não tabelas grandes com um monte de dados. E os dados, de maneira geral, são divididos em dois tipos de dados. Primeiro, os dados qualitativos, onde que eu tenho alguma característica que eu conto as pessoas que estão dentro dela. Por exemplo, tipo sanguíneo. Então, quantos tipos sanguíneos que existem? Existem 8 tipos sanguíneos, que dependendo do fator Rhesus, né? Tem 4 tipos, A, B, AB e O. E tem o fator resto de positivo e negativo como variante. Eu tenho 8 classes, então eu quero saber como é que como é que eu distribuo isso aí. Uma forma de fazer isso é através desse gráfico de pizza, que é o gráfico de setores. Esse gráfico de setores, o que está dizendo para a gente? O que vocês tiram conclusões desse gráfico aí, pessoal? Que conclusões que vocês podem tirar a respeito desse gráfico de pizza? Que os tipos sanguíneos AB positivo, O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo são os mais raros que tem. Pois é. E se a gente tem aqui, o que a gente tem de sangue mais comum? A positivo e O positivo. Positivo. Só fazer a pergunta. Quem que é A positivo aí, pessoal? Fala para mim que é eu. Eu sou A positivo. Quem que é O positivo, pessoal? Ninguém? Eu sou a positiva. Eu também sou A positivo. Aqui em Belo Horizonte é muito predominante o A positivo, em Manaus também. O A positivo é mais predominante para quem tem uma influência mais europeia. O pessoal que é mais influência menos europeia é o A positivo. Índio, por exemplo, tem uma influência que são quase todos A positivos. Na minha vida profissional, eu faço esse gráfico todo semestre. Eu perguntei todos os semestres até agora quem tinha sangue AB negativo. Até agora, em 30 anos que eu dou aula, mais ou menos, 30 anos que eu dou aula, mais ou menos, 20 e poucos anos que eu dou aula, 6 pessoas me disseram que são AB negativa. Tem alguém com AB negativa aqui? De repente, hoje vai ser um dia. Tem alguém que tem AB negativa aí? Não tem ninguém, tá vendo? É bem raro mesmo. Quer dizer, ele é raro de ser encontrado, não porque ele seja raro de ser substituído, ele é mais fácil de ser substituído que os outros, né? Quem tem AB negativo é aceita doação de muita gente,
mas ele para ele doar, ele não tem muita serventia, não. Ele é mas ele é bem raro. Bom, como é que eu faço essa divisão, pessoal? A quantidade de elementos de cada classe, ela é dada pelo ângulo, não é isso? Então, vai ser proporcional ao ângulo cada quantidade que a gente está estabelecida de uma determinada característica. Então, esse ângulo, pessoal, quando eu quero fazer, eu faço proporcional. Então, se aqui fosse cada 1000 pessoas, por exemplo, tivesse sido contadas aqui, esse aqui estaria mais ou menos umas 400 pessoas, mais ou menos, ok? Por que eu sei disso? Através desse ângulo aqui. Como é que eu faço para mim estabelecer esse ângulo? Proporcional. Dá um exemplo aqui para vocês. Faça esse exemplo para a gente, por favor. E aí, pessoal, quantos fizeram? Seria praticamente um terço do gráfico, então acho que provavelmente um ângulo maior que 90. Tipo, 175 ou 140. Pessoal, São Paulo tem 51 mil casos, não é isso? São Paulo tem 51 mil casos. Todo mundo concorda? E o total de casos é 188.974. Então, o que seria 360? Quantos graus tem o círculo, pessoal? Só lembrando, pessoal que não é da nossa área, aqui de pessoal de engenharia, pessoal de humanas, etc., não tem muita familiaridade com isso, mas o círculo todo, isso é um círculo, eu juro que é um círculo, tá? Estou sem caneta. Tem 360 graus. Ok? Lembrando que um dos ângulos mais comuns é o ângulo reto, que a gente representa 90 graus, né? Por que é 90? Porque é 360 por 4, 90 graus. A gente representa com um quadradinho aqui. Você representa 90 graus. Também é 90 graus. Ficou muito ruim, deixa eu apagar assim. Aqui é 90 graus. Um quadradinho aqui. Aqui eu tenho outro quadradinho de 90, 90, 90. Então, o que eu tenho aqui que eu posso dizer? Que esse 188.974 ele equivale a quanto? O ciclo inteiro, 360 graus, não é isso? 360. São Paulo equivaleria mais ou menos a 97, eu acho. Vai ser o quê? Vai ser proporcional, né? 51 mil proporção a 360. São Paulo, 51.097. Então, 188.974, 360 graus. 51.097 equivale a x. Regra de 3, 97 graus. Mais que um quarto do círculo. Tá claro? Alguém tem dúvida, pessoal? O pessoal de humanas não está muito acostumado a mexer com ângulo, etc. Então, só para rever um pouquinho o segundo grau que a gente viu de ângulos aí. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, se tiver dúvida, me para, tá? Não tenha pudor de me parar, não. Não tem problema de atrapalhar meu raciocínio, não. Atrapalha não, tá bom? Os dados quantitativos ou numéricos, eles dependem da medição. O pessoal de engenharia está muito familiarizado com esse gráfico. Quando eu pego um material e estico esse material, tento puxar esse material, o comportamento da tensão desse material, ele dá essas curvas aqui. E isso aqui, por exemplo, é uma característica de aço, esse aqui é uma característica, por exemplo, de um aço mais duro, por exemplo. Aliás, esse aqui é um aço mais duro, esse aqui é um aço mais mole. Então, esse aqui estica mais do que esse aqui, ok? Então, quando eu tenho medições, eu tenho basicamente dados quantitativos. Então, quando eu estou medindo, de maneira geral, eu estou fazendo medida quantitativa. Por exemplo, a medida de altura, da distribuição de altura da sala de aula de hoje em dia, de hoje sábado, seria uma grandeza
quantitativa, porque a altura a gente mede. Por exemplo, a quantidade de peso que a gente está tendo, de distribuição aqui na sala de aula, por exemplo, seria outra variável quantitativa. De maneira geral, os dados mensuráveis a gente apresenta com tabelas, não é isso? Só que as tabelas, de maneira geral, o que a gente vai acontecer com essa tabela? Essa tabela fica muito difícil de tirar conclusão. Alguém dá para tirar uma conclusão, consegue tirar uma conclusão dessa tabela olhando para ela? E tem 95 dados. Alguém consegue tirar uma conclusão dela? Assim, olhando para ela? O que a gente consegue tirar a conclusão dela? O que a gente pode falar dela quando a gente olha ela inteira assim? Nada, É né? difícil porque os dados não estão ordenados. Mesmo se tivesse, assim, a quantidade de dados é muito grande, mas você tem razão, ficaria melhor para tirar a conclusão. Mas mesmo assim, esses dados, de maneira geral, eles estão bem complicados de mexer, não é isso? Então, o que a gente faz? Por exemplo, eu posso marcar os menores e maiores dados. Eu marquei o menor e o maior dado aqui para vocês. Marquei o menor, que é 294. Marquei o maior, que é 883. Já melhorou? Eu sei que os dados estão entre 294 e 883. Mas ainda assim eu não consigo descobrir como é que eles estão dentro desse range de dados, dessa distribuição de dados aí dentro dela. Como é que a gente faz para a gente melhorar isso aí? Alguém tem uma ideia? Como é que vocês fariam isso? Se um estagiário apresentar para vocês, quando estiverem trabalhando na vida prática, um conjunto de dados assim, o que vocês fazem com ele? Apresentar, eu fiz as medições e achei isso nas medições. O que vocês vão falar com ele? Vocês vão falar assim, e eu, o que eu faço com isso? Né? E a pergunta que vocês vão fazer para ele é, o que eu faço com isso? Porque não dá para fazer muita coisa com ele, não. Então, o que ele teria que fazer? Teria que agrupar esses dados em algumas classes, em uma forma de classificar isso de uma maneira que desse uma forma de classificar, de fazer conclusões a respeito disso, ok? Então, como é que a gente faria isso? Por exemplo, criando classes. E essas classes, a metodologia de criar classes, ela é bem documentada. Então, dá para fazer várias técnicas para criar classes disso aí. Então, classe é um agrupamento de números e de medições e tem características mais comuns. Então, o que a gente tem que falar a respeito de critério dessas classes? Primeiro, cada número que a gente escolher só pode cair numa classe. Então, se eu escolher uma classe aqui, escolhi uma classe aqui 1, uma classe 2, uma classe 3. Eu tenho que garantir o seguinte, que quando eu tenho um número qualquer, número 3, eu tenho que ter certeza que ele só vai pertencer a uma classe. Ele não pode ficar numa classe e na outra também, ou ficar em todas. Ele tem que ficar em uma classe só. Tá claro? Isso se chama o quê? Mutuamente exclusivas e mutuamente exaustivas. Isso aí quer dizer isso aí. Isso mutuamente exaustivas e exclusivas quer dizer isso aí. Ok? Tem alguém tentando falar ou tá alguém com microfonia? Tranquilo, Meu pessoal? microfone não está funcionando. Tá, deu uma microfonia aí, alguém falou, deu uma voz meio metálica aí, mas alguém quis falar alguma coisa? Não, né? Então, primeiro, o número só pode pertencer a uma classe. Depois, todos os números que a gente tiver para fazer a classificação, eles têm que estar aqui nessas classes. Tá bem? E outra coisa, o número de classes não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Ela tem que ser função do tamanho da minha amostra. Como é que a gente faz esse número de classes aqui? O número de amostras de classes tem algumas técnicas que são importantes. A primeira dela, pessoal, é a regra de Sturges, que o número de classes K vai ser log de n. Quem não é de humanas, pessoal, log é logaritmo, tá? Uma função matemática, que vocês dão uma olhadinha depois na internet. É uma função bem simples de estudar, ela é bem tranquila de entender. E a calculadora faz automática. Você coloca lá log de 10 dá 1, por exemplo. Log de 100 dá 2. Tem valores bem característicos isso aqui. Tá? A calculadora faz sozinho para você. Sobre log de 2, mais 1. Então, esse aqui pode dar, por exemplo, 4. Então, isso quer dizer que tem 4 classes. Se der 4.1 o resultado, pessoal, a gente arredonda para 5. A gente sempre arredonda para cima. Ok? Outra forma de descobrir o número de classes é uma regra chamada para o Ishikawa. Ele fala o seguinte, que até 50 dados você pode usar entre 5 e 7 classes. Entre 50 e 100, 6 e 10 classes. E entre 100 e 250, 7 e 12 classes. Eu não vou ensinar vocês a colocar essas classes em calcular não, porque eu não vou cobrar isso não, mas isso aqui é que se a gente faz uma coisa isso aqui, que é a distribuição de frequência. O que essa distribuição de frequência tem lá? Eu peguei aqueles 95 dados que nós tínhamos
E apresentei dessa forma. O que vocês conseguem tirar conclusão aqui a respeito disso? O que vocês acham a respeito disso aí? Dá de tirar conclusões melhores que da outra forma? Da forma de tabela? O que vocês tiram conclusões aí? Que conclusões vocês tirariam aí? É possível identificar os limites, o início, o menor número, o maior número, ponto médio, qual que foi a representatividade desse número no todo, é muito melhor. Não é? Se eu tivesse que apostar um número que eu tivesse agora, em qual classe vocês achariam que ele estaria o número que eu pegasse agora, que fosse uma medição que eu fizesse agora? Onde que ele provavelmente iria cair? Na quarta Não é? classe. Então fica muito mais fácil tirar conclusões. E eu posso dizer o seguinte, os nossos grupos estão entre 318.5, 273.5 e 903.5. Isso aí dá para mim, esse range de medições, e provavelmente ele vai alcançar quase 100% das medições. Porque, na verdade, isso é probabilidade. Pode acontecer de uma medida ficar menor do que essa daqui? Pode. Pode cair uma medida aqui numa classe que a gente nem criou aqui. Mas é bem raro acontecer isso. Pode acontecer de um dado ficar maior que a maior classe? Pode. Mas a probabilidade é pequena, ok? Então a gente tem aqui, então, a gente chama de contagem, que eu saí contando, eu estabeleci essas classes, eu não vou falar como é que a gente estabeleceu isso não é importante por enquanto. Depois eu peguei o primeiro número na minha aquela tabela lá. 490. 490 está nessa classe. Eu comecei a colocar, primeiro pauzinho aqui. Digamos que o segundo número foi 380. 380 deu aqui. E fui fazendo com os 95 números aqui. Os 95 números estão aqui. Depois eu contei isso aqui. 2, 6, 18, 40 números, 21 números, 7 números, 1 número. Aqui é a frequência percentual. Isso aqui corresponde a 2,11%, que é 2 sobre 95, né? Isso aqui corresponde a 6,32%, que é 6 sobre 95, 40 sobre 95, 1 sobre 95. Ok? Esse percentual aqui. Esse N maiúsculo é a frequência acumulada. Até essa classe aqui eu tenho 2. Até o final dessa classe aqui eu tenho 8, que é 6 mais 2. Até o final dessa classe eu tenho 26, que é o quê? 8 mais 18, e aí vai. Aqui é a frequência percentual acumulada. Percebam que aqui, até o final, eu tenho 100% dos dados. Tá claro, pessoal? O intervalo que eu tenho aqui entre esses dois números aqui, ó, ele se chama intervalo de classe. Então, a diferença entre o maior número de uma classe e o menor número de uma classe é o intervalo de classe. Esse intervalo de classe ele é igual para todas as classes. Tranquilo? Tranquilo até agora, pessoal? E o que representa esse ombrozinho aqui dessa linha aqui, pessoal? Alguém lembra? É intervalo aberto. Não é? Na verdade, é intervalo fechado. Intervalo fechado 273.5 e aberto em 363.5. Então, se eu tivesse uma medida que fosse exatamente, vou apagar aqui, fosse uma medida que eu tivesse que classificar numa classe 363, sem caneta fica difícil, no mouse está difícil, desculpa pessoal, mas a minha caneta não está funcionando, vou ter que fazer com o mouse mesmo. Então, esse número 365, qual classe vocês colocariam eles? No 2. Na 2, porque ele é intervalo fechado aqui no início, tá bom? O pessoal de humanas não tem muita familiaridade com esse, aqui chama intervalo fechado. Então, o número que ele está dizendo que é até próximo de 373.5, 4.999999 é aqui. Passou 363.5, é aqui. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos ver se está tranquilo. Vocês estão muito quietinhos. Com vocês.
Se dúvida, eu tô aqui, tá, pessoal? Se for acabando, me falem, por favor, acabei. Aí eu tenho uma ideia de quanto que eu vou começar, ok? Pronto, pessoal? Andréia, Maria Eduarda, Arthur, Marcela, Tícia, Anaísa, Emily, Júlia. Tranquilo? Pronto? Pode ir, professor. Flaviano. Pode. Bom, vamos lá. Pronto, Flaviano? Sim, sim. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que o range de valores é de 80 menos 20, que o range de valores é da quanto? 60. Os nossos valores eles estão na excursão de 60 números, 60 medidas, ok? Se eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis classes, cada uma tem que valer 10. Tá claro? Então aqui vai de 20 até 30.
Aí vai de 30 a 40. Sem caneta com o mouse é dificílimo desenhar, pessoal. Desculpa. Mas minha caneta não está funcionando. 40 a 50. O que me interessa é a próxima classe, para a próxima pergunta. Eu vou parar por aí, para não ter que fazer esses desenhos horrorosos. 50 a 60. Próxima classe vai de quanto, pessoal? De quanto a quanto? 60, 70. Isso, 60 e 70. Agora já estou no finalzinho mesmo, vou fazer em todas. E a última de 70 e 80. Então, na primeira classe tem 7 números, na segunda classe tem 13, 17, 21, 12 e 5 valores. Se eu somar esses valores, vão dar quanto? 75. Ok? Então, estou perguntando aqui a segunda pergunta. Qual percentual dos ônibus ficou com 50 passageiros por ônibus ou mais? Como é que vocês calculariam isso, pessoal? Somaria a partir da quarta classe até a sexta, o número de ônibus. Aqui, né? Sim. Não é isso? O percentual, a segunda pergunta, a letra B, seria o percentual de ônibus, vai ser o quê? Vou apagar aqui agora. 50%, que é o total dessas 3 classes, dividido pelo total de ônibus. Na verdade, dá 21 mais 2 mais 5, né? Dá 33 com 5, 38, não é isso? 33 com 5, 38, não é isso? Aí seria 38 dividido por 75. Isso. Eu fiz a conta aqui, se eu não errei a conta, deu 50 ponto... Isso mesmo, 50,7. 75. Tem duas formas de apresentar isso, né? Opa, tá difícil de escrever aqui, pessoal. Dá 50, se fosse colocar em número puro, 0,50. 0,50. 7, né? Ou 50,7%. Desculpa de novo minha letra, eu tô ficando com vergonha, mas assim, eu não tenho coordenação motora para fazer muito melhor do que isso, não. Sempre na próxima aula, garanto que eu vou carregar melhor a minha caneta, ok? Tranquilo, pessoal? Fácil? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma uma sugestão, uma crítica, alguma coisa que tenha a falar? Posso continuar dando aula dessa forma, pessoal? Tá bom assim? Perguntando para vocês, interrompendo vocês de vez em quando? Tá Pode ótimo, sim, professor. Sim, tá bom. Tudo Sim, bem. tá ótimo. Desculpa então de novo a caneta. Eu desejo para vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus. Juízo, tá bom? Obrigado, Muito bom. Bom final de obrigada, bom semana. dia. Obrigada. Obrigado, bom dia. Tchau, um abraço para vocês.